Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Nos últimos meses, o Brasil tem enfrentado uma grave crise política. A presidente reeleita em 2014, Dilma Rousseff, juntamente com seus aliados de um lado, e o vice-presidente, hoje presidente Michel Temer e seus comandados do outro. Surgiram algumas dúvidas e perguntas do tipo: será que o atual presidente Temer tem legitimidade para atuar no cargo? O que houve no Brasil nos últimos meses foi um golpe, um ato legal ou a única alternativa de livrar o país de um partido que se perde cada dia mais nos próprios atos? Um clima tenso pairou no Brasil nas eleições de 2014, já que o PT, que era absoluto nas eleições anteriores, viu seu reinado começar a desmoronar, com promessas não cumpridas, empresas gigantes quebrando, má administração e muita corrupção. A então presidente Dilma, tentando de qualquer maneira a reeleição, lançou mão das mais variadas táticas para conseguir segurar o mandato, fazendo promessas que, com um mínimo de discernimento, conseguíamos perceber que não seriam cumpridas, além de utilizar-se das mais variadas técnicas para alienar o máximo de eleitores possível, principalmente os mais simples, aqueles que não recebem a instrução necessária para ter opinião própria e saber refletir criticamente sobre os fatos. Eleita com uma diferença considerada muito pequena para um país tão grande como o Brasil, a então presidente Dilma assumiu seu segundo mandato sem o apoio de metade dos brasileiros e viu ao longo dos meses desmoronar também o apoio de alguns partidos que antes eram praticamente uma simbiose com o PT, ao menos em âmbito nacional. Alguns antes aliados e agora adversários, e aqueles que há anos eram oposição ao governo, perceberam uma forte oportunidade para finalmente conseguir reverter o poder dado há mais de 14 anos ao PT. Com alguns ingredientes como um ato de Dilma, as pedaladas, que pode ser sim considerado crime da administração e que com outros presidentes foram ignorados. Eleitores bem informados e ávidos para retirar do poder um partido que estava se tornando um câncer para o país. Um presidente da Câmara dos Deputados com um armário tão sujo quanto o do governo, mas que tinha em mãos o poder para abrir um processo de impeachment. E como cereja do bolo, um vice-presidente ávido pelo poder. Tudo isso foi para o forno e conseguiu-se retirar Dilma Rousseff da liderança do governo. O PT de Dilma, com jogadas consideradas sujas, conseguiu o poder por muitos anos. Seus eleitores criaram um monstro que estava engolindo o Brasil, e algo precisava ser feito. Um partido com uma onda de investigados. Pessoas que frequentavam ou tinham cargos de extrema importância dentro do covil de Lula e Dilma eram alguns criminosos posteriormente condenados. Uma situação que, mais do que as pedaladas, tenham levado Dilma a ser deposta do cargo. Talvez toda essa situação, o julgamento e o impeachment tenham sido crucial para o país no momento. Mas o propósito desse vídeo é mais voltado para o atual comandante Michel Temer. Muitos brasileiros estão saindo às ruas e pedindo um sonoro fora Temer. Vamos lá para os dados concretos. O atual presidente foi candidato a vice de forma legítima na chapa de Dilma Rousseff e ganhou a eleição junto com a mesma. Nossa Constituição expressa claramente no artigo 79, capítulo 2 do Poder Executivo que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á na vaga o vice-presidente. Dilma foi deposta legitimamente diante do que também diz a Constituição no artigo 86, capítulo 2, da responsabilidade do Presidente da República. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade.
Então não podemos afirmar que Michel Temer não tem legitimidade para exercer o cargo de presidente do Brasil, como dito em diversos protestos país afora contra o mesmo. Afinal, ele foi eleito democraticamente, assim como Dilma Rousseff. Aliás, o mais cômico é que quem votou na Dilma votou no Temer. Além do mais, alguém aí tem ideia de qual dos políticos hoje mais influentes no cenário brasileiro tem competência, legitimidade e ficha totalmente limpa para governar o país? Talvez essa mulher ou esse homem não esteja entre os presidenciáveis numa possível eleição hoje para o cargo máximo do poder executivo. Possivelmente o nome de Temer não é nem melhor nem pior do que muitos outros que vemos no momento. O pior de tudo é que a grande maioria dos eleitores brasileiros infelizmente ainda vota por votar e não percebe alguns detalhes importantes, como por exemplo a escolha do vice nos cargos executivos. O vice pode, em casos como o impedimento do titular, assumir o posto máximo e quase ninguém observa seu nome quando escolhe o candidato principal. Não existe ainda um manual para votar nos melhores candidatos, mas seguindo alguns passos conseguimos aperfeiçoar nossa forma de ir às urnas. Por exemplo, se interessar mais sobre política, esquecendo um pouco os preconceitos com o assunto. Quanto mais pessoas de bem adentrarem em assuntos políticos, menos políticos desonestos teremos. Investigar o passado, as propostas e a filiação política do candidato. Sempre lembrando que no Brasil, na prática, infelizmente, o mandato é do partido e não do candidato. Não votar somente porque ouviu o número do candidato na última hora, ou gostou da cara do candidato no santinho, ou ainda achou que com ele pior do que tá não fica, porque fica assim. Não acreditar piamente em promessas de campanha, pois a maioria só quer mesmo seu voto. Ou seja, aprender a refletir criticamente sobre as propostas, analisar até se é possível o cumprimento de algumas promessas. Não deixar os políticos trabalharem sem uma supervisão, se interessar por política não só quando ela está na moda. Lutar sim, batalhar, protestar, debater e muito, antes, durante e após as eleições, sempre, em todos os momentos, por nossos direitos e cumprir nossos deveres. E lembrar que a falta de atenção e interesse com a política é prejudicial, já que ela é necessária e alguém tem que fazer política. Então, se os bons se afastam, os maus dominam. Como na frase de Platão, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Claro que isso é muito básico, mas tudo começa por algum lugar simples. Um incêndio começa com uma fagulha. Teremos eleições municipais daqui a poucas semanas e possuiremos a chance de olhar melhor para o pleito e escolher com mais precisão aqueles que irão utilizar nosso dinheiro e definir o futuro de todos nós cidadãos. Na frase de Antônio Gramsci, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Interessante a explicação do significado de interregno, que é exatamente o intervalo entre os dois reinados, durante o qual não há rei hereditário ou eletivo. Nos estados que não têm reis, a ausência de governo. Muito bom para expressar o que acontece no país hoje. Vamos debater sobre o assunto, quero muito saber a opinião de todos vocês. Participem nos comentários. Além disso, assista aos outros vídeos do nosso canal. Nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Não deixem também de acessar nosso site, sua participação é essencial para o nosso projeto. filosofia-refletir.wix.com/filosofia filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.